entendendo o biomaterial para que realmente ele participe sem agressão, buscando a imitação da natureza. A célula está trabalhando para nós, para que possamos formar novo osso, associar no ato sem perda de capacidade celular. A evolução é além do complexo, é a simplificação. Olá, colegas da odontologia. Meu nome é Paulo Pasquale, sou cirurgião dentista, mestre, doutor e pós-doutorando em implantodontia com ênfase em transplante celular. E hoje iremos falar sobre biomateriais, entendendo-os, resolvendo seus problemas e propondo soluções. Vem comigo! Biomateriais, preenchendo o pilar ósseo condutivo na formação de tecidos. Claro que precisamos entendê-los para que possamos manipulá-los e nos auxiliar na sua verdadeira função. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre a evolução dos biomateriais para compreendermos a que ponto estamos e como começamos. Dessa forma, convido você a visualizar as imagens onde começamos de problemas a soluções com os biomateriais e o método que a gente preconiza para resolver os problemas que até então estamos obtendo com os biomateriais. Transplante celular odontológico, uma nova forma de realizar enxertos não autógenos. Seguindo, o que é um biomaterial? Como a palavra própria diz, bio, natureza, vem fazer com que esse material participe no processo. É um produto não fármaco, natural ou sintético, com o objetivo de substituir ou melhorar a função de um tecido ou órgão. A evolução dos biomateriais, na primeira geração, ele somente preenchia a função estética, como vocês visualizam na imagem. Por exemplo, a pessoa com um acidente perdia a mão, se substituía a mão com madeira, na época, ou prótese de ouro, somente com o objetivo de substituição de função a mais estético, assim, no sentido de fazer com que ficasse socialmente participativo a pessoa. A segunda geração já estão os estéticos funcionais. Veja bem, aqui nessa geração, coloquei como exemplo, como vocês visualizam, lentes de contato. Veja que você, na época, já tinha uma lente de contato com transparência, lógico que tinha que ser, estéticos, funcionais, com flexibilidade, fazendo com que participasse no processo do biomaterial auxiliar nas dificuldades do paciente, mas já tinham uma função estética funcional que, no meu entender, para a época, com uma evolução extremamente grande. Na terceira fase, onde encontramos os bioengenheirados. Como assim os bioengenheirados? Como aqui diz a frase, possuem características específicas para a reabilitação, envolve uma multidisciplinariedade. Exemplo, implantes contendo células para a regeneração. Como você observa a imagem aqui, está vendo um biomaterial, um arcabouço em contorno, num formato de nariz, inserido subcutaneamente no próprio paciente, para que esse biomaterial adquira células necessárias, tenha um equilíbrio, uma homeostasia entre o biomaterial e as células do organismo. Após totalmente integrado, ele é removido dessa região e feita a inserção no local devido, no caso aqui o nariz, mas já sabemos de orelhas e de várias partes do organismo que é feito. Então, dessa forma, essa terceira geração já participa, como falamos, da multidisciplinariedade, fazendo com que o objetivo final tenha a participação prévia do organismo juntamente com o biomaterial. Veja que a evolução já veio muito mais forte, mas não é mais este o momento que estamos vivendo, mas que nesse momento ainda são utilizadas essas técnicas. A quarta geração dos biomateriais são, como a própria frase comenta, são
conceituados pela biomimética e engenharia de tecidos, com o objetivo de criar tecidos idênticos ao tecido desejado, em laboratório, inclusive órgãos. O que quer dizer a biomimética? Como você observa a imagem aqui, biomimética, bio, vida, natureza, mimética, imitação. Estamos buscando a imitação da natureza, quer dizer, fazer com que os biomateriais participem na formação do tecido desejado de forma praticamente idêntica, através, como falamos, da bioengenharia de tecidos. Então a imagem aqui mostra a natureza copiando em si. Veja que hoje temos biomateriais, como você pode olhar superior direito aqui, uma imagem mostrando que praticamente são os biomateriais em bloco que nós utilizamos nas enxertias ósseas não autógenas no método TCO. Então, imitando a natureza, os biomateriais, fazendo com que, através do método TCO, dando a vitalidade, dando a capacidade regenerativa da vida, da microcirculação necessária com o método TCO, mais os biomateriais presentes no mercado, eu pergunto para você raciocinar comigo. Será que não estamos com o método TCO na 5ª geração? Como assim, Paulo? Sim, porque o mundo busca com que os biomateriais já estejam incorporados com os componentes do próprio organismo da pessoa. E com o método TCO, o que a gente preconiza? Nós preconizamos um ótimo biomaterial associado à memória do organismo já presente no sangue medular mandibular. Isso quer dizer associar no ato sem perda de capacidade celular, e sim potencializando todo o processo. Veja que, de uma forma novamente extremamente simples, o método TCO está inserido muito fortemente na evolução e inserção dos biomateriais. Assim sigo com vocês dizendo o que é biocompatibilidade, como diz, biocompatibilidade com a natureza. O que é biocompatibilidade? É a resposta do tecido ao biomaterial. Como o material vai agregar, como vai auxiliar nas mudanças, como vai biodegradar, quais os produtos finais, como reagirão os tecidos na biodegradação, como serão metabolizados, quer dizer, entendendo o biomaterial para que realmente ele participe sem agressão, fazendo com que ele se insira no processo de neoformação tecidual. Como mostra na imagem aqui, vocês observem a superior esquerda, o implante com sua superfície tratada, com lâminas mostrando integrações ósseas. Na segunda imagem, mostrando a formação de estrutura óssea na superfície dos implantes. Mas veja que na terceira foto também mostrando já celularidade. Veja que nós estamos numa forma evolutiva com o método TCO novamente, pensando em célula. A célula está trabalhando para nós, para que possamos formar novo osso de quantidade qualificada para realizar a osseointegração. Quero que você entenda que a evolução não quer dizer complexidade, de você botar muitas vezes em bioreatores, a nível de laboratório, desenvolver células do paciente para que realmente seja inserido no organismo já primeiro extracorpo, produzido em laboratório para depois inserido no organismo. Será que, de uma forma complexa, podemos dizer, será que precisamos, a nível de enxertia óssea, sabendo que o método TCO já possui todo o processo, você não precisa ir para o laboratório, você já tem tudo, o organismo está dando, o próprio paciente está te dando o material. Veja a simplicidade. Evolução não quer dizer complexidade, às vezes a evolução é além do complexo, é a simplificação. E hoje o mundo quer simplificação e acessibilidade, no meu entendimento. Vamos adiante? Características desejáveis desses biomateriais, do biomaterial que vai nos auxiliar nesse processo de regeneração tecidual. Claro que ele tem que ser reprodutível em função de
acessibilidade a todos os profissionais, características físico-mecânicas compatíveis com o objetivo. Claro que se nós estamos lidando com uma prótese que precisa de parafusos, ele tem que ter parafusos, características físicos mecânicas para esse processo. Biocompatíveis, como assim biocompatíveis? Com certeza ele tem que ser atóxico, não induzir a tumores, não induzir a reações imunológicas, não mutagênico. Veja que nós não estamos com mutagênico na parte mutagênica com o método TCO, visto que estamos lidando com o próprio sangue do nosso paciente. Então, reação imunológica praticamente zero, correto? Mas vamos adiante. Especificamente no local da enxertia, criar uma interface entre o desejo, no caso, o enxerto, e o que você quer, no caso, os implantes, que crie uma resposta não inflamatória nesse local, que não necrose os tecidos circundantes, não desencadeie reação alérgica, sem reação sistêmica, que é um grande desejo. Logo, a biocompatibilidade é ótima quando esse biomaterial provoca uma interface equilibrada entre o tecido e o biomaterial, evitando falhas, tensões e deslocamentos. Estamos falando especificamente quase que de implantodontia, certo? Mas quero concluir mostrando para vocês o objetivo final a respeito das características desejáveis, conforme mostra essa imagem, mostrando a parte superior, a mais escura, um implante, e a parte mais azul, mostrando para vocês a formação de tecido ósseo novo. E observem uma perfeita integração da estrutura óssea no implante, havendo um imbricamento, havendo uma formação de osso novo, fazendo que esse processo aconteça naturalmente, não tendo interfaces, dando uma homeostasia local, que é o nosso objetivo, fazendo um equilíbrio local tecidual. Esse é o processo final que é desejado. Assim, a classificação biológica dos biomateriais, sendo bioinertes. Como são bioinertes? Ficam em contato com o tecido, mas não participam do processo, somente auxiliam. Que exemplo que temos? Titânio, logicamente, óxido de alumínio, óxido de zircônia, nitrito de silício. E os biotolerantes, a própria palavra diz, não são rejeitados pelo organismo, mas o organismo cria um tecido fibroso ao redor desse biomaterial, fazendo com que ele tenha, que o organismo identifique e tenha controle dele. Exemplo, ouro, liga de cromo cobalto, polietileno, aço inoxidável, poliamida. E os bioativos? Os bioativos que permitem a interação entre o biomaterial e o tecido, facilitando a formação de um novo tecido desejado, aonde ocorre troca de íons no meio entre os mesmos, interferindo em todos os processos biológicos ou que estão acontecendo. Aqui não ocorre encapsulamento, existe uma interatividade. Exemplo, hidroxiapatita, tricalciofosfato, bruxita, fluorapatita, carbono vítrico, ácido polilático, que nós sabemos que é o que o mundo está desenvolvendo e evoluindo, inserindo dos biomateriais para que tenha essa interatividade e uma participação efetiva desde o início no processo de formação de tecido. Dessa forma, concluo hoje para vocês mostrando como se você tivesse na imagem da esquerda dentro de um vaso, dentro de um capilar, você, e mostrando à direita um biomaterial com suas cavidades, e mostrando para vocês a imagem final, você dentro do capilar, com os componentes sanguíneos suficientes necessários para a formação de estrutura óssea nova, com sangue medular mandibular e não com o periférico, como é preconizado, por ser mais potente. Isso explico nos cursos que estou dando no Brasil todo. Quero dizer também que o objetivo é a foto da direita, que é o que? Um maior aumento de circulação sanguínea, maior capilarização, que a meta e o objetivo é essa, e é aí que está o grande pulo do gato de todo esse grupo que está evoluindo junto com o método TCO, realizando enxertias extremamente diferenciadas no Brasil, na América e no mundo. Hoje é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço pela atenção. Gostaria de que vocês compartilhassem, comentassem a respeito desse vídeo,
para que a gente vá evoluindo, possamos agregar, eu aprender e a gente multiplicar o processo de desenvolvimento. Muito obrigado e até semana que vem.